Nós vivemos em tempos um pouco complicados, conturbados, difíceis. Não é nada de novo para nós, infelizmente já começa a ser velho. Eu quando ouço falar do novo coronavírus, fico assim, novo? Eu já estou farto dele, como é que ele é novo? Não é? E realmente nós como Juventude Adventista também, nos nossos... temos tido algumas dificuldades em podermos até reunir-nos. Agora com as investiduras tivemos algumas dificuldades em podermos, o que é uma bênção por um lado, é que nós temos muitos jovens e realmente foi difícil conseguirmos arranjar maneira de investir todos os que temos para investir. Hoje temos os companheiros e realmente é muito bom. Queremos cumprimentar a todos, aqueles que estão aqui esta manhã e também aqueles que nos estão a ver via internet. Nós estamos numa cerimónia de investiduras. Temos a igreja não tão composta como é costume nestes dias, mas consigo ver uma mancha azul, é mais pequena, é verdade, das fardas, mas é bom nós estarmos aqui juntos. Gostaria de falar também um pouco para aqueles que estão em casa. Alguns que estão em casa deviam estar aqui a ser investidos, mas com estas questões que nós vivemos, infelizmente, nem todos podem aqui estar presentes esta manhã. Mas gostava de falar para todos os desbravadores que nos estão a ouvir neste momento. Aqueles que ainda não estão vestidos com a sua farda, eu gostava de pedir que fossem, pelo menos assim, muito rapidamente. Estão em casa, é rápido, é só ir ao quarto, buscar o lenço e colocar o lenço ao pescoço. Não deixem de ouvir, mas vão muito rapidamente colocar o vosso lenço. Nós estamos unidos, apesar de não estarmos unidos fisicamente, estamos unidos por meio destas tecnologias. E nós também podemos ver e apreciar a bênção que é. Imaginem o que seria esta pandemia antes da internet, antes dos meios que nós temos hoje em dia. É uma bênção realmente nós podermos usufruir, apesar das dificuldades, da presença um dos outros e de sábado após sábado, reunião após reunião, podermos estar juntos, não fisicamente, mas no Espírito de Deus. Esta manhã, como foi já anunciado e como sabemos, vamos ter uma cerimónia de investiduras dos companheiros. E aqueles que, não sei se estavam atentos ou não, não sei se viram o título, quem é que teve curiosidade de ver o título do sermão? Tão poucos. Mas pronto, para aqueles que não viram, o título do sermão é Pela Graça de Deus. Pela Graça de Deus é uma pequena frase que para um desbravador soa logo a algo. E é o quê? Desbravadores. O início do voto, não é? O início do voto dos desbravadores. Nós não estamos a falar dos desbravadores aqui de Portugal. Estamos a falar o voto dos desbravadores mundial. Ok? Pela graça de Deus. Será que nós, como desbravadores, temos a noção perfeita do que quer dizer pela graça de Deus quando dizemos o nosso voto? Hoje temos alguns jovens que vão fazer este voto. E gostaria esta manhã que nós pudéssemos meditar um pouco sobre esta temática. Antes de mais, vamos tentar perceber o que é o significado, qual é o significado da graça. A graça, o que é a graça? Antes, vamos ao dicionário. Okay? Vamos fazer esse exercício. Eu fui ao dicionário, fui ver um dos dicionários, por acaso não tenho aqui a referência, peço desculpa, mas diz-nos que graça é um favor, perdão, benevolência, depois tem outro contexto que é dito ou comentário que provoca riso, que é a graça, não é? Tem piada, não é? Ato ou dito que alegra, agrado, elegância no estilo, já está, outro significado possível para a graça. Também pode ser o nome de uma pessoa. Não é, Walter? É. Um dom sobrenatural, e depois diz que pode ser um dom sobrenatural como meio de salvação, um favor imerecido. Mas, portanto, nós já ouvimos mais ou menos quais são os vários significados que o dicionário diz-nos relativamente à graça,
Mas aqui diz-nos que é a graça de Deus, pela graça de Deus. Então, nada melhor do que irmos ao dicionário, ao compêndio, que nos fala sobre a graça de Deus. Eu gostava de convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias e vamos à fonte, vamos pesquisar à fonte, onde nos fala realmente de Deus. E gostaria que abrissem as Bíblias em Tito. Tito é um livro pequenino, que fica antes de Filemon. Portanto, nós temos 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus, ok? Já todos encontraram? Então, aqui é Paulo que escreveu esta mensagem, esta carta a Tito, e ele, a determinada altura do seu capítulo 2, ele diz a Tito que deve ensinar os outros. E depois diz quem ele deve de ensinar. São várias pessoas, vários tipos de pessoas. A quê? A terem uma boa conduta, a seguirem a verdadeira doutrina. Mas depois continua em Tito 2:11. E é aí que eu gostaria que nós ficássemos e retivéssemos este texto. E diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus trouxe a salvação, manifestou-se, trazendo a salvação a todos os homens. Porque nós sabemos, e a Bíblia diz-nos, que todos pecamos. Todos. Diz-nos em Romanos 3:20, nós conhecemos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode ser por uma escolha própria de permanência em pecado, mas também pode ser, simplesmente, e é, porque nascemos sobre essa condição. Nós nascemos sobre a condição de pecado. Não podemos fazer nada quanto a isso. Nada. Rigorosamente nada quanto a isso. E conseguimos facilmente perceber, através quer da nossa própria vida, quer daquilo que nos circunda, da nossa vida à nossa volta, os efeitos terríveis do pecado. Mas Deus traçou um plano. Deus traçou um plano ainda antes do ser humano ter pecado no Jardim do Éden. E se formos um pouco mais atrás, a 2 Timóteo 1:9 e 10, gostaria de convidar todos também a abrirem a Bíblia, em 2 Timóteo 1:9 e 10, também em casa. Eu sei que é muito mais confortável estar em casa e às vezes dá um bocadinho de preguiça nós podermos até abrir a Bíblia, etc. Mas, força, manejem a palavra de Deus. E hoje em dia nós já temos alguma dificuldade até em manejar, porque usamos os dispositivos eletrónicos e é bem mais fácil. Então diz o seguinte: Deus é quem nos salvou e nos chamou de um modo especial. Deus é que nos chamou, Deus é que nos salvou. Não foi pelos nossos méritos. Nós nada podemos fazer por nós próprios quanto à salvação. Nada. Foi Deus quem nos salvou. Mas pelo seu próprio plano e pela graça, que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus, porque é o único modo de podermos obter a salvação, esta graça tornou-se conhecida agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. Através de Jesus Cristo, aqui diz-nos que o sacrifício de Jesus, ele destruiu a morte. A morte que era o quê? O salário do pecado. Não é aquela morte que nós estamos assim, familiarizados. Não é essa morte que está aqui descrita. Aquela que nós, infelizmente, já sentimos pela perda de algum familiar, de algum amigo. Todos nós já ouvimos falar dessa morte. Mas a morte que Jesus destruiu, que é o salário do pecado, é a segunda morte que nós teríamos, ou aqueles que não aceitarem a graça de Cristo têm destinada no final, quando o pecado e os ímpios forem destruídos. Quando o pecado for destruído. Em Efésios 2:8
diz-nos um texto muito conhecido, que diz que porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não é mérito vosso, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Não é por nosso mérito, não é por nosso esforço pessoal, não é porque somos bonzinhos ou que nos portamos simplesmente bem pelos nossos esforços, mas é pela graça. Gostaria de pedir para que abrissem as vossas Bíblias. Hoje vamos fazer muito exercício bíblico em Romanos 5, 18 e 19. E diz o seguinte: assim como o pecado de um só homem trouxe a todos a condenação, assim também um só ato de justiça trouxe a justificação que dá a vida a todos os homens. Tal como apenas através de Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo, Adão e Eva. Assim também, através de um só ato, o sacrifício, a vitória de Jesus na cruz, nós podemos obter a justificação. Nós? Quem? Todos os homens, todos, toda a humanidade. Pois como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só todos se tornam justos diante de Deus. É pelos méritos de Cristo, é pela obediência de Cristo, pelos anos de vitória que Ele viveu nesta terra, em que nunca pecou. Não é por nós. A vida e o sacrifício de Jesus, esta graça de Deus, é que nos dá a salvação. Jesus ama-nos. E ama-nos de tal maneira, como dizem Filipenses, que Ele não quis agarrar-se ao direito de ser Deus e de ser igual a Deus, que é o que Ele é. E Ele não quis agarrar-se simplesmente a esse direito. Algumas versões, aquelas mais conhecidas, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que é que Ele fez? Tomou a condição de escravo, de ser humano. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e a morte de cruz. E é isso que nos dá a possibilidade de viver uma vida de acordo com a sua vontade. É isso que nos dá a possibilidade de viver confiados que podemos ter a salvação. Não há mais nada que nos pode dar essa certeza e essa garantia. Jesus ama-nos. Este sacrifício, esta vida, esta renegação é um reflexo do seu amor. E Ele deseja atrair-nos através do seu amor. E nós não podemos ficar indiferentes ao seu amor. Eu sei que nós temos dificuldades na nossa vida, temos características, temos situações que nos perturbam. Mas Deus quer, ao amar-nos, chamar-nos para Ele. O lema dos desbravadores qual é? Força! A sério? Como é que é? Não. O lema dos desbravadores. O amor de Cristo nos constrange. É um versículo bíblico. Ok? O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14, não é? É que este amor, ele impele-nos. Este amor constrange-nos. Este amor é o nosso motor. É aquilo que nos deve mover. O seu amor revela-se onde? Através da criação. O amor de Deus revela-se na vida de Jesus como homem. Mas o seu amor revela-se também no plano que Ele traçou para nós, para podermos também sermos restaurados à sua imagem e semelhança. O seu amor tem o expoente máximo na cruz. E se nós continuarmos o texto de Tito 2, esse portanto, o Tito 2,
será aquele texto que nos vai guiar ao longo desta pregação também. Diz-nos no versículo 12, mas vamos voltar ao versículo 11 para não perdermos o contexto. Então diz que, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela, quem? A graça. Em algumas versões até diz esse amor, fazendo quase como um sinónimo da graça como amor, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Se nós lemos na versão Bíblia para Todos, diz: é esse amor que nos ensina a deixarmos a descrença e a abandonarmos os desejos mundanos para levarmos neste mundo uma vida honesta, justa e piedosa. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas, de personagens. É mais fácil irmos aos exemplos da Bíblia. Pessoas, por exemplo, heróis da fé, aqueles que vêm na galeria da fé de Hebreus. Ou outros também. Muitos foram vitoriosos. E foram vitoriosos em luta contra o quê? Contra as mesmas tendências que nós temos atualmente. Nós podemos ver Enoque. Enoque andou com Deus. É verdade. É um texto tão pequenino que fala sobre Enoque. A sua biografia que nós temos na Bíblia é tão pequenina. Mas diz tanto sobre Enoque. Num mundo que estava em apostasia, um mundo que estava rebelado contra Deus, um mundo rebelde, ele fez a diferença. Mas sabem, nós sabemos que ele foi trasladado para o céu. Ele não morreu sequer esta primeira morte. Mas sabem que se Jesus não tivesse sido vitorioso na cruz, Enoque não podia continuar no céu. Porque ele nasceu pecador como qualquer um de nós. Por muito boa que uma pessoa seja, por muito esforço que nós possamos fazer para sermos bons, não é isso que nos salva. Abraão, o pai da fé, ele cresceu na fé ao longo da sua vida. Se nós formos ver, ele nem sempre teve o mesmo grau de fé, a mesma constância na sua vida. Teve as suas fraquezas, teve as suas dificuldades, mas foi crescendo. Sansão faz parte desta galeria da fé. Se nós olharmos para a história dele, a biografia dele, é uma tristeza, a maior parte. Mas pela graça de Deus, ele pôde vencer também. Se nós olharmos para Davi e outros tantos casos da Bíblia, nós conseguimos ver é que nenhum venceu porque foi bonzinho, nenhum venceu pelo cumprimento da lei, mas todos podemos vencer. Pelo quê? Pela graça de Deus. E podemos ler em Romanos 3, 20 e 22. Gostaria que abrissem a Bíblia neste texto para que pudessem acompanhar a leitura. E diz que: pois não é pelo cumprimento da lei que alguém é justificado por Deus. Pela lei, nós conseguimos saber que somos pecadores. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele. Sem ser pelo meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isto. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas pelo meio da fé em Cristo Jesus. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. É que a nossa luta no nosso dia-a-dia é igual. Nós temos a lei dos desbravadores, temos também a lei de Deus. Como é que nós podemos cumprir esta lei? É como? É através da graça de Deus também. Porque a graça de Deus, Jesus salva-nos. É verdade. Nós podemos aceitar esse sacrifício imerecido. Mas mais do que isso, vai mais além do que isso. As pessoas podem ser justificadas, mas podem, mais do que isso, nós vamos ter uma vida, através dessa graça, mais
como nós podemos ver no texto que lemos há pouco, que ela, a graça, portanto, lembram-se de Tito 2,12, diz que a graça ensina-nos a abandonar a impiedade e as paixões humanas. Ou seja, não só nos traz a salvação, mas também nos santifica, nos ajuda no processo de santificação. A santificação faz parte também da graça, mas não é algo que seja por esforço pessoal. Não é a lei que nos salva. É simplesmente nós sentirmos, Deus mostra-nos aquilo que nós vamos e teremos que mudar e ser transformado na nossa vida. E é através da graça de Jesus que nós temos a possibilidade de cumprir a lei. Não é através de um esforço pessoal. E nós podemos ler em Gálatas 2, 20 e 21, algo que Paulo diz e que nós também conhecemos muito bem, este texto, que diz o quê? Por isso, já não sou eu que vivo, e é Cristo que vive em mim. O que é isto? Isto é a graça em prática. Não naquela parte da justificação, ou seja, tu tens um favor, tu és pecador e graças ao sacrifício tu podes ser salvo, mas é mais do que isso. É que Cristo vive em mim. E então, Ele ao viver em mim, ao viver em nós podemos ter a oportunidade de sermos aperfeiçoados. E depois continua, e a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a vida por mim. Não despreze a graça de Deus, pois se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei, então a morte de Cristo nada serviria. Este é algo que, na altura dos apóstolos, gerou algum conflito e alguma dificuldade. Esta diferença entre o guardar a lei, ser salvo pela lei, pelas obras, ou pela fé nos méritos de Jesus. A realidade é que nós não podemos dissociar as duas coisas, porque as duas coisas estão intimamente interligadas através da graça de Cristo. É um resultado. Em 2 Coríntios 5, 7 e 18, diz que é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram, tudo é novo. Isso é obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Deus deseja que nós nos reconciliemos com Ele. Mas Ele é que dá o passo e nós aceitamos. Ele já deu esse passo na cruz e dá diariamente. E nós podemos desenvolver uma personalidade parecida com a dele. E é isso que Ele deseja. Estes jovens que vieram hoje aqui e todos os desbravadores a nível mundial fizeram um voto. Um voto que dizem que querem viver através da graça de Jesus. Os desbravadores, ou os exploradores agora, em Portugal, têm o voto de que pela graça de Deus, e pela graça de Deus, o que é que dizemos? Serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do JA. Como? Pela graça de Deus. É um resultado. Serei servo de Deus e amigo de todos. Este é o voto dos desbravadores a nível mundial, em Portugal dos exploradores. Os companheiros hoje vão dizer que pela graça de Deus, com a vossa ajuda, a todos, a da igreja, dos pais, com alegria, quer ser servo de Deus, respeitar e amar os outros, guardar a lei do JA e aprofundar os seus valores. Como? Como é que querem fazer isto? É pela graça de Deus. Não há outra maneira. Tem que ser um resultado. É um resultado. Não é um esforço pessoal que nós fazemos para chegar lá. É o resultado da graça de Deus. Se nós formos ver aos tições, semana passada houve tições que foram investidos. E eles disseram o quê? Eles não dizem pela graça de Deus, mas dizem com Jesus. É igual. Com Jesus, com a ajuda dos meus pais e do meu clube, o que é que eles dizem? Prometo fazer sempre o meu melhor. Os tições só conseguem prometer fazer sempre o melhor deles. Como? Com Jesus. É
pela graça de Deus. Os rebentos têm um voto também, em que dizem que Jesus é a videira. E aí começam, Jesus é a videira. É com Jesus. É ligados à fonte. É através de Jesus. É pela graça de Jesus. Com uma ligação com os pais, em que os pais são o ramo, e depois dizem, e eu sou o rebento. Todos, numa extensão, estão interligados. Mas é uma condição, é algo que nos une a todos. E é o quê? É a graça de Jesus. A graça de Jesus une-nos a todos como desbravadores. Mas une-nos também como membros de igreja, como cristãos. Nem podia ser de outra forma. E agora vamos proceder às investiduras. Deus está a chamar-nos para viver com a certeza da salvação, através da sua graça. E nós temos várias opções. Temos a opção de tentar esforçar-nos para fazer o bem, para sermos bonzinhos. Sabem, eu costumo dizer que para nós, como adventistas, às vezes é fácil fazermos as coisas corretas. Nós crescemos assim. Nós não conseguimos fazer de outra maneira, porque temos a nossa educação. Temos dificuldade em mudar algumas coisas pela nossa educação também. Outra opção é viver como desejamos, como o meu próprio eu queira, aquilo que nos vier à cabeça para fazer. Mas também temos a opção de aceitar Jesus como o nosso Salvador. Nós, como jovens, como adultos, como seres humanos, temos a hipótese de aceitar Jesus como o nosso Salvador, aceitar a sua graça e, como consequência, viver uma vida conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Voltamos ao texto de Tito, para terminar. E podemos abrir em Tito 2, no versículo 11, e a partir do versículo 11. E vamos ler que, pois a graça de Deus se manifestou, já vimos, através de Jesus, trazendo salvação a todos os homens. A graça, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, por muitas dificuldades que tenhamos, por muitas coisas que nos apresentem como boas à nossa disposição e agradáveis. Sóbria, justa e piedosamente. E depois diz, aguardando a bem-aventurada esperança, a volta de Jesus e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A versão de Bíblia para Todos, neste último versículo, diz-nos, também nos ensina a viver felizes, na esperança de que há de cumprir o que nos prometeu. Que Deus há de nos cumprir o que prometeu. Que é o quê? A manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, manifestado na sua graça, ensina-nos que nós podemos ser salvos. Nós podemos viver e esperar viver de acordo com a vontade de Deus. Mas também podemos viver felizes, porque mais tarde ou mais cedo Jesus vai se manifestar na sua glória. É devido à graça de Jesus que nós podemos ser justificados, que nós podemos ser salvos e que nós um dia vamos poder também ser glorificados. No versículo 14, diz-nos que foi Ele que se entregou à morte por nós, para nos libertar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo que lhe pertença, em exclusivo, e se dedique a fazer o bem. Que nós possamos, como desbravadores, como igreja, como amigos, que nós possamos dedicar a nossa vida a Deus e que nós possamos ter a certeza de que um dia podemos ser glorificados, ou Deus pode nos glorificar através da sua graça.